Você já se perguntou se está estudando da melhor forma possível? E se eu te dissesse que algumas das ideias que a gente tem sobre aprender, como estudar até a exaustão, tentar entender tudo de uma vez ou evitar distrações a qualquer custo, podem, na verdade, estar atrapalhando? No vídeo de hoje, eu vou conversar com você sobre o livro Como Aprendemos, do jornalista e pesquisador Benedict Carey, publicado pela primeira vez em 2014 pela editora Elsevier. Um livro que me surpreendeu e que propõe uma mudança profunda na forma como a gente entende o aprendizado. O autor parte aqui de uma pergunta simples, mas poderosa. E se aprender não foi exatamente como nos ensinaram? Com base em pesquisas de neurociência, de psicologia cognitiva, e da própria experiência dele como estudante, ele vai desmontar alguns mitos e mostrar pra gente que aprender pode ser mais leve, mais intuitivo e, acima de tudo, muito mais eficiente. O autor começa o livro lembrando o quanto o aprendizado para ele sempre esteve ligado a muito medo, a muita tensão, e ele acreditava que aprender era como escalar uma montanha íngreme e solitária, sempre com a sensação de que não era suficiente. Mas algo mudou quando ele fracassou nas suas candidaturas ali à faculdade. E aí foi que ele relaxou e parou de correr atrás, e aí descobriu um novo ritmo, um aprendizado mais aberto, mais curioso, mais humano. E essa virada foi importante para ele, porque a dúvida, que a gente costuma evitar, foi vista ali por ele como uma ferramenta valiosa, né? Duvidar para ele se tornou parte do caminho e ele divide esse entendimento com a gente. O autor nos mostra aqui também que a memória é muito mais do que um depósito, que ela é dinâmica, ativa, seletiva, que o nosso cérebro funciona com módulos especializados que são interligados e que estão o tempo todo tentando responder a uma pergunta simples: o que acabou de acontecer? E a partir dessa pergunta é que o nosso cérebro vai criar significado e vai escolher o que ele vai guardar e o que ele vai descartar. E aqui a gente tem uma ideia contraintuitiva que é: esquecer é fundamental para aprender. A gente precisa esquecer, por exemplo, uma senha antiga para a gente lembrar de uma nova. A gente precisa esquecer algumas palavras na língua nativa se a gente está aprendendo um novo idioma. A memória para ele não está, então, lotada. Ela está sempre filtrando, né? Ela está trabalhando para que o que a gente vai guardar seja realmente aquilo que vai fazer sentido, né? E que vai ter utilidade na nossa vida. E é esse filtro que vai permitir que o aprendizado verdadeiro aconteça. A memória não está solta no espaço, então, segundo ele, ela é uma âncora nesse contexto. E aí ele fala de experimentos curiosos que mostraram que os mergulhadores eles lembram melhor das palavras quando eles são testados no mesmo ambiente que eles estudaram debaixo d'água. E os estudantes que ouviram música, por exemplo, durante o estudo, eles lembram mais tarde se esse teste for também feito com a mesma música. E até o humor, né? O uso de substâncias podem também influenciar naquilo que a gente consegue guardar na memória. Ou seja, o nosso cérebro associa tudo: o cheiro, a luz, o som, o estado emocional. E isso vai nos levar à ideia de que variar os contextos de estudo pode, inclusive, ajudar a memória a ser mais flexível. Talvez uma das partes mais reveladoras do livro seja quando ele fala da prática espaçada, né? A velha ideia de que quanto mais eu estudar, melhor. Ele coloca isso em xeque, que ele vai dizer que estudar aqui tudo de uma vez pode dar a impressão para a gente de que a gente aprendeu, mas isso é uma fluência ilusória. O que realmente funciona é a gente espaçar o estudo no tempo, né? Quanto mais tempo a gente tiver entre as revisões, mais o cérebro vai precisar trabalhar para lembrar, e é nesse esforço que ele faz que a nossa memória se consolida. O autor aqui também desconstrói a ideia do teste como punição. Na verdade, ele propõe que o teste é uma das formas mais eficazes de a gente aprender e que fazer autoavaliações, simulados, resumos, explicar o conteúdo, né, como se a gente já dominasse o assunto, vai ativar redes na memória e vai fortalecer o nosso aprendizado. Até mesmo os pré-testes, quando a gente ainda não sabe nada e faz um teste ali, isso ajuda a preparar o nosso cérebro para a aprendizagem. Eles criam uma expectativa, um foco, né, e tudo que vem depois vai ser processado com mais atenção pelo nosso cérebro. Aqui ele também vai falar sobre a questão do insight, né, que é aquele estalo que às vezes acontece do nada, que ele fala aqui de uma forma, né, muito fascinante sobre isso,
que esse site geralmente vem após um esforço muito grande que a gente faz, seguido de uma pausa. E essa pausa ele chama de incubação, e é ela que vai permitir que o nosso cérebro trabalhe em segundo plano, sem pressão, sem rigidez, né? Ele vai estar ali reorganizando as nossas ideias e encontrando novas conexões. Esse processo ele pode ser decisivo para resolver problemas criativos ou para a gente sair daqueles bloqueios mentais quando parece que a gente paralisou e que nada avança. Outro ponto interessante que ele traz é sobre a aprendizagem perceptual. Ele fala que aprender não é só memorizar fatos, né? A gente também precisa perceber nuances, a gente precisa, com o tempo e com o treino, aprender a discriminar melhor os estímulos e a ver coisas que a gente estava deixando, né, passar despercebido antes. É o que vai permitir, por exemplo, que um músico reconheça notas, que o médico consiga ler exames, ou que um leitor mais experiente perceba sutilezas dentro de um texto. Isso também é aprendizado e muitas vezes é o que vai definir a excelência de um estudante. Outro ponto que ele vai trazer que é muito importante para todos nós estudantes é a questão do sono. Ele fala sobre a importância do sono para a memória e para o aprendizado. Ele mostra que dormir é essencial para consolidar o que a gente aprendeu e que é durante o sono que o nosso cérebro vai organizar, vai filtrar e vai fortalecer as informações que a gente aprendeu e vai manter essas memórias. E aí ele também fala que cada fase do sono, REM, não REM, vai atuar sobre tipos diferentes de informação. Por exemplo, o sono profundo, que está mais associado à questão da retenção de fatos e de vocabulário, e as outras fases do sono podem beneficiar mais as habilidades motoras, o pensamento criativo e outros. Então, a gente negligenciar o sono pode ser um erro muito grave para quem quer aprender, para quem precisa aprender. E talvez uma das ideias mais libertadoras deste livro seja sobre as distrações não serem sempre vilãs. Quando a nossa mente distrai, ela pode estar encontrando conexões novas, ela pode estar mudando a perspectiva e descansando ali, e isso vai trazer talvez um foco maior, né? A nossa aprendizagem, ela não é sempre um processo reto, rígido, né? Certinho. Ela pode se dar em desvios, em tentativas, em ciclos, e isso pode ser usado, né, a nosso favor também. Como aprendemos, então, um convite para a gente pensar nas nossas estratégias e para a gente nos reconciliar com o aprendizado. É um livro que mostra que aprender pode ser prazeroso, intuitivo, mais leve do que a gente imagina, mas que para isso a gente precisa abandonar alguns mitos e a gente precisa confiar mais no nosso próprio processo. Se você já se sentiu cansado de estudar, frustrado por não lembrar ou inseguro, né, pela sua forma de aprender, esse livro pode te ajudar a respirar fundo, a recomeçar de um jeito mais humano, mais respeitoso com você. Se você quiser, me conta aqui nos comentários como que você costuma estudar, o que funciona para você, o que não funciona de jeito nenhum. E se esse vídeo te fez pensar, não esqueça de curtir, de se inscrever no canal e de compartilhar, né? A gente se vê no próximo. Até lá!